Fala pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui é para falar sobre a manifestação que ocorrerá no domingo, dia 25 de fevereiro de 2024, que foi convocada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, onde ele quer fazer ali a sua defesa contra as acusações que têm recaído sobre ele e convocou então que os seus apoiadores compareçam de modo pacífico e ordeiro para fazer uma manifestação a favor da democracia. Então, foi feito esse convite, é muito bom que haja espaço para se realizar manifestações legítimas, pacífica e ordeira. E um ponto que eu me questionei foi por que só agora, né? Porque tanta gente passando por problemas, pessoas sendo presas. Tivemos aqui no Brasil ao longo dos últimos anos, principalmente depois do 8 de janeiro, aproximadamente 2.000 pessoas presas e a maioria esmagadora, sem dúvida, sendo inocentes, mas mesmo assim permanecendo presas e sofrendo. Mas então eu acho que tinha motivos para se fazer manifestação. Desde o dia 9 de janeiro já era possível se fazer manifestação contra os atos autoritários. E antes disso, ao longo dos outros anos, a gente teve várias manifestações, mas diante de prisão de jornalista, de parlamentar, preso pelo uso da palavra, né? Então a gente está numa democracia completamente estremecida, né? Mas algumas coisas que eu gostaria de falar, que além do que o presidente já disse, que é para que essa manifestação seja pacífica e ordeira pela democracia, né, é importante também que as pessoas tomem cuidado, né, as pessoas que estão viajando para São Paulo, eu vi algum comentário sobre organizar caravanas, etc. E existe um risco também de se tiver infiltrados que tentem depredar, gerar algum tipo de animosidade, hostilidade, e sabe-se lá o que, é que pode estar acontecendo aí por trás, sendo tramado, porque do outro lado vocês sabem que vai ter pessoas, primeiro, de executores, que, como black blocs, que podem estar infiltrados, pode ter por trás ainda mentores intelectuais, treinados em Cuba ou desde a União Soviética pela KGB. Então, do ponto de vista de estratégia, com certeza o outro lado vai ter uma capacidade muito grande de se articular para tentar sabotar esse evento, né? Como que me parece que é o que aconteceu no dia 8 de janeiro, até porque existem vídeos em que tem pessoas lá encapuzadas, né? Portando alguns objetos, e até vídeos que sugerem que as pessoas já estavam dentro dos prédios públicos antes mesmo da população chegar. Então já teria se iniciado a depredação antes. E ainda tem vídeo de pessoas fugindo por trás, descendo de rapel. Então, eu imagino que não sejam as tias do Zap e nem os idosos que estavam lá na Praça dos Poderes que estivessem praticando aquele ato de depredação, né? Então, é importante ter esse cuidado, né, com infiltrados, sabendo que o outro lado vai ter uma capacidade técnica muito maior para poder tentar se infiltrar e sabotar, tá? As pessoas que estiverem, por acaso, organizando caravana para viajar, tem que ter um cuidado, porque quando houve o 8 de janeiro, o ministro relator, que avocou a relatoria, né, incluiu aquele caso em um dos seus inquéritos intermináveis, ele decretou praticamente um estado de sítio ali, por decisão judicial, no Distrito Federal. Não estou falando do decreto da intervenção federal do Lula, não. Estou falando do ato do ministro do STF, que mandou para todos os hotéis investigar, né, pedir que todos os hotéis enviassem todo o registro de todos os seus hóspedes do Distrito Federal, naquelas datas, também passagens aéreas, passagens de ônibus, rodoviários, placas de carro com monitoramento eletrônico, né, que tem nas estradas na chegada das cidades, ou seja, um sistema de vigilância. Então, tudo isso pode acontecer também. Então, as pessoas que estiverem organizando caravanas podem ser, de repente, enquadradas, se houver uma ação de infiltrados, como agentes financiadores. Então, tudo isso que eu estou falando não é para amedrontar, nem para diminuir o empenho daquelas pessoas que estão querendo se manifestar simplesmente no exercício dos seus direitos fundamentais de liberdade de opinião, de expressão, de manifestação, nos limites da lei, de modo pacífico e ordeiro, manifestações legítimas. Para essas pessoas que eu tenho só
realmente essa preocupação por conta do que a gente tem visto no nosso país, infelizmente. E me preocupa também o fato de que o governo Lula tem se posicionado agora com essa questão de Israel, falando, e depois daquela fala lamentável, ainda houve, chamaram de volta o embaixador, o ministro de Relações Exteriores também se manifestou, teve uma posição do Brasil na Corte de Haia contra Israel, mas essa hostilidade internacional do Brasil se encaminhando para o eixo do mal não é apenas agora, a partir da guerra da faixa de Gaza, pois recebeu no ano passado navios de guerra do Irã, também houve um apoio à União Soviética, o resquício da União Soviética, né, do Putin, com a invasão da Ucrânia, e também depois de receber o Nicolás Maduro aqui no Brasil, sob tapete vermelho, né, também silenciou com relação à atenção da invasão da Guiana, né. Então você vê que o Brasil já está claramente adotando esse comportamento de apoiar a China e a Rússia para aumentar a tensão internacional. Então, se está chegando a esse ponto, né, eu imagino que eles têm outros planos mais graves, tá? E então a população precisa ter esse cuidado. Mas também essa manifestação vai ser muito interessante porque essa fotografia vai ter um valor internacional também, porque o mundo inteiro verá que não é toda a população brasileira que está apoiando esse governo, pelo contrário, né? Eu acho que muito menos da metade dos brasileiros, até as pessoas os gatos pingados aí que votaram nesse governo, não vão estar apoiando também essas medidas contra Israel. Então, eu acredito que ninguém quer que o Brasil se envolva com essas guerras internacionais, né? Apesar de já sabermos que já existia envolvimento do Hezbollah, Hamas, né, Irã, né, todo esse cenário internacional para quem acompanha um pouquinho. Então, mas essa fotografia do Brasil vai mostrar que internamente existe uma cisão no país, tá? Que não está pacificado esse entendimento, né? E nós queremos superar a polarização, no entanto, superar não com o silêncio das pessoas, mas que as pessoas possam encontrar paz, mas sem precisar silenciar a voz, porque como é que diz aquela música, paz sem voz não é paz, é medo, né? Então, justamente a gente não pode ter um ambiente democrático pessoas com medo de se manifestar, né? Isso é impossível, isso é a prova de que não existe democracia, e eu vejo que tem pessoas que estão com medo. Bom, então, dito tudo isso aqui, com essas precauções, espero que haja uma manifestação pacífica e ordeira, com todos os cuidados para que não haja um novo Capitólio aqui no nosso país com ação de infiltrados e que o nosso Brasil consiga se encaminhar para um futuro melhor. Um abraço.